Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Nós te glorificamos por esse tempo, por esse momento, Deus, de comunhão, de encontro, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por essa historinha tão linda. Tayana, Deus, que nos inspira a conversarmos sobre esse tema que nós queremos compartilhar aqui hoje, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pelos louvores que nós ouvimos aqui, Deus, que essas orações cantadas sejam verdade na nossa vida, Deus. Que nós possamos viver, não somente dizendo que não podemos viver sem Ti, Jesus. Tu és a essência da nossa vida, Jesus. Nós vivemos por Ti, nós vivemos porque um dia o Senhor nos alcançou. E nós queremos, Deus, viver isso na prática, na realidade da ambiência lá fora, Deus. Ser uma igreja de dentro para fora. Ser uma igreja que alcança a cidade. Ser uma igreja que vive as Tuas virtudes, Jesus, nos ambientes da vida. Ajuda-nos nesse sentido. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, passeie livremente entre nós aqui. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim nesse momento, Senhor Deus. E que o Senhor me use para falar aos nossos corações, a começar pelo meu, Deus. E que nós possamos, Deus, sair daqui renovados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E eu queria dizer de novo que das coisas que eu faço na minha vida, essa é a que me dá mais alegria e é a que eu levo mais a sério, de tudo que eu faço na minha vida. E sempre que eu venho aqui, eu venho com temor e com tremor, e pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações e que comece falando no meu coração. E eu estava orando pelo Serginho agora nesses dias, e o Carlinhos me ligou dizendo que precisaria viajar. E eu, orando pelo Serginho, eu lembrei de uma experiência em Guiné-Bissau, a convite da Paulinha e do Serginho. Em 2020 eu fui a Guiné-Bissau. E eu fui para fazer algumas coisas lá que o Serginho mapeou. E uma das coisas era falar de virtudes, falar de valores humanos através da linguagem universal do futebol, através dos fundamentos do futebol. E quando eu recebi essa missão, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma orientação. E nós temos um irmão muito querido, Danilo Augusto, que é membro da Igreja de Cristo. Eu acho que ele está hoje na Igreja de Cristo, no centro, um ser humano lindo. E eu pedi ajuda ao Danilo. E o Danilo, em 3 ou 4 reuniões, ele me treinou para isso. Ele falou: você vai comprar esses equipamentos, cones, as bolas, assim. Você faz o treino assim, assado. E treine fundamentos. Fundamentos. E aí ele estava me falando, dizendo: a série, inclusive, a literatura diz que o principal fundamento do futebol é o passe. Mas eu entendo que o principal fundamento do futebol é o domínio, porque se a gente domina o passe, sai bem redondinho. E aí eu peguei aquelas lições e traduzia em virtudes. Então, quando eu falava para aquelas crianças, para aqueles jovens, para aqueles adolescentes lá de Guiné-Bissau sobre o passe, eu falava sobre servir. Não sei se você lembra, mas quando os narradores narram um gol, ele diz assim: o fulano de tal deu uma assistência e ele fez o gol. Então, o passe eu falava de dar uma assistência, de servir, de compartilhar a vida, de dividir a vida. E cada fundamento eu associava a uma virtude do Evangelho, meio que falando de Jesus sem falar diretamente. E aquela experiência foi tão marcante para mim, porque quando a gente aplicava aqueles fundamentos em 1 hora de oficina, eu fiz 20 oficinas em vários lugares do país. Quando ia para o jogo mudava. Era impressionante. Aquilo ali me causou um impacto, me encantou de tal forma, porque a gente falava dos fundamentos, na hora de ir para o campo, eles ficavam mais solidários, mais generosos, trabalho de equipe. E o futebol fluía melhor com 1 horinha de fundamentos. E eu falei: olha, se isso serve para o futebol, isso serve para a vida. Isso serve para o casamento, isso serve para a família, isso serve para as relações entre irmãos, isso serve para empresas. E inspirado, inclusive, nesse exemplo de Guiné-Bissau, eu acabei de escrever um livro para o ambiente empresarial.
baseado nos fundamentos do futebol, voltado para os fundamentos de empresas. Se Deus quiser, em março agora, comecinho de março, a gente lança esse livro. Eu quero um dia lançar aqui na igreja. E eu pensei muito nos pequenos, nas pequenas e médias empresas, falando de fundamentos. E é sobre fundamentos que eu queria falar hoje aqui. Eu vou ler um texto. Se você quiser já abrir a sua Bíblia, dentro da peça literária que nós conhecemos como Sermão do Monte. E nós vamos falar do texto mais no final, porque eu queria começar falando de fundamentos, alguns que nós já conversamos aqui em outras oportunidades, mas que é fundamental a gente ratificar isso, né? Porque se a gente não entender esses fundamentos como um instrumento pedagógico que agrega valor à vida para nós vivermos, talvez a gente esteja vivendo uma confissão de fé que sai, que exala na nossa voz, mas que não se reflete na nossa vida. E todo o nosso propósito é transformar aquilo que nós confessamos em práticas de vida que reflitam o nosso Pai. E o texto está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 43, lá no finalzinho do capítulo 5, que fala do amor aos inimigos. Enquanto você procura aí, Mateus 5, 43, eu já cheguei a me perguntar, mas Senhor Jesus, onde é que o Senhor estava com a cabeça quando o Senhor pediu um negócio desse para a gente? Porque não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. Mas eu tenho testemunho de vida, eu já vivi isso na minha vida, e eu, depois desse testemunho, falei, Senhor Jesus, agora eu entendo. O Senhor jamais nos pediria, o Senhor jamais nos orientaria a exercermos uma prática de vida que é difícil se o Senhor não soubesse que seria possível. Então é possível sim amar o inimigo. É possível sim. E eu queria ler esse texto, Mateus 5, a partir do verso 43, que diz assim: Jesus vem aqui no Sermão do Monte, em várias passagens, ele falando, foi dito, eu porém vos digo. Foi dito no passado, mas eu agora estou dizendo para vocês. E aqui ele diz do mesmo jeito: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser chamados, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Filhos do seu Pai. Marquem isso aí, que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas aos seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Anotem isso aí também, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em algumas versões, sejam santos, como santo é o Pai Celestial de vocês. Senhor, ajuda-nos nesse momento, Deus, que a Tua voz seja ouvida aqui, somente ela. Somente a Tua voz, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, fundamentos da fé. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha só para estimular o nosso raciocínio. Você não precisa responder, só responde para você mesmo aí. A fé é confiança ou é conhecimento? A nossa fé está mais ligada à confiança que nós declaramos ter em Deus ou ao conhecimento que nós temos de Deus? A confiança, na verdade, testemunha da fé. Mas o fundamento da fé é o conhecimento. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós somos duplamente abençoados. Primeiro, com o alimento da nossa fé. A nossa fé é alimentada. A nossa fé é desenvolvida. Agora, quando a gente conhece,
Nós somos abençoados novamente porque nós ganhamos maturidade nessa jornada com Jesus Cristo. Nós nos tornamos pessoas mais maduras. E lá em Efésios 4 diz que até que todos nós cheguemos à estatura do Filho pleno, para nós não sermos induzidos a erros por pessoas más que nos levam a enganos, para que a gente não seja conduzido por ondas, por ventos de doutrina, até que todos cheguemos à estatura de Jesus Cristo. Até que nós estamos nessa caminhada, nesse processo de transformação, de assemelhamento a Jesus Cristo. Então, quanto mais nós conhecemos, mais maduros nós somos nessa caminhada. Nós vamos nos transformando em filhos cada vez mais maduros. E aqui vem um fundamento essencial, que eu já falei, mas eu queria ratificar, porque isso é essencial. Se a gente sair daqui com essa revelação no mais profundo dos nossos corações, eu já saio daqui muito, muito grato a Deus, muito feliz, porque é uma essência que pode produzir transformação de comportamento, para que a gente possa ser uma igreja lá fora, não somente dentro do templo. E o primeiro é o fundamento do propósito para o qual Deus nos criou. Se nós vamos lá no Gênesis, no capítulo 1, verso 26, lá o texto diz assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Se você vai no 27, o texto fala que homem e mulher os criou. E se você vai no capítulo 2 de Gênesis, tem lá Deus formando o homem e formando a mulher a partir do homem. Então esse façamos é Deus dizendo assim: eu vou criar o ser humano. Agora, Deus não criou o homem e depois criou a mulher. Deus criou a ser-humanidade. Deus criou a relação humana. Homem e mulher os criou no mesmo instante, no mesmo momento. Agora, formar, a mulher ele formou depois. Inclusive a mulher é o milagre da criação. Vocês, mulheres, são o milagre da criação. Coisa mais linda e mais bela. É o milagre de Deus. É o mistério de Deus. É o mistério de Deus na obra criativa de Deus. A mulher é o mistério da obra criativa de Deus. E formar, ele formou a mulher depois. Mas criar, nós fomos criados no mesmo instante. Então Deus, quando cria, ele faz aquilo que ele disse que faria. Criar o ser humano, a ser-humanidade, eu e você, como a mais plena expressão de quem ele é. Esse é o propósito. Aí nós vamos dar um pulo lá para Efésios, para a carta de Paulo aos Efésios, logo no capítulo 1, que tem uma das mais lindas notícias que a palavra traz para os nossos corações. Ali, Paulo está dizendo assim, que Deus nos criou no coração dele, antes de criar todas as coisas. Antes de criar os céus, a terra, tudo que existe, Deus criou a mim e a você, meu irmão e minha irmã, para um propósito. E aqui está o grande fundamento. Eu queria chamar muito a nossa atenção, inclusive a minha atenção, para esse ponto. Para a gente viver isso, para a gente buscar no coração viver a excelência desse ensino. Qual é o propósito? O propósito é nós sermos os filhos que têm a cara do nosso Pai. O propósito é nós sermos os filhos que, na ambiência da vida, revelam quem é o nosso Pai. Nós sermos os filhos que Deus criou desde a eternidade para ser a representação mais legítima de quem Ele é. Esse é o primeiro e grande fundamento. E nós não cumpriremos o nosso propósito, meu irmão e minha irmã, se não for vivendo as virtudes do nosso Pai. Nós vamos já falar sobre a excelência dessas virtudes, que é a própria dinâmica de Deus. Mas o primeiro fundamento que eu queria conversar com os meus irmãos aqui agora é do nosso propósito para o qual nós fomos criados. Filhos que revelam o Pai no jeito de ser e de viver. Filhos que ocupam a ambiência dessa vida, exalando o bom perfume de Jesus. Eu estou lembrando das tangerinas aqui, querida Ana. O bom perfume de Jesus. Filhos que quando chegam no ambiente é como se Jesus tivesse chegado. Porque o jeito de ser e de viver impacta o ambiente com as virtudes do nosso Pai. E Jesus,
quando ele responde a Filipe, Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: mas Filipe, você já caminha com a gente há tanto tempo, você não percebeu ainda que quem vê o Filho vê o Pai? O que é que Jesus está nos ensinando, meu irmão e minha irmã? Que as pessoas, ao olharem para mim e para você, precisam ver o nosso Pai Celestial, o nosso Pai que nos criou, que nos concebeu. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. E eu nunca, assim, me canso de dizer dessa grande notícia para mim e para você: o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim, está em você, porque o próprio Jesus prometeu e enviou. Então o Espírito que habitava a interioridade de Jesus Cristo habita a minha e a sua interioridade agora, para nós fazermos as mesmas coisas que Jesus fez, para nós sermos um filho que nem Ele. E isso não é dom nosso, meu irmão, isso é dom de Deus, é graça. Então, se a gente não está conseguindo cumprir esse propósito, nós podemos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos invada e nos faça um filho cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Fundamento do propósito. Fundamento do propósito. Vivermos, sermos uma igreja que ocupa todos os espaços dessa vida aonde a gente estiver. Se a gente estiver no trânsito, Jesus está ali, porque nós estamos como um representante legítimo do seu evangelho, da sua própria vida, do seu ensino. Se nós estivermos na universidade, a igreja está lá, através de nós. Se nós estivermos na empresa, a igreja está lá, através de nós. Até no templo. No templo é mais fácil, é mais simples. Mas lá fora é a nossa missão, é o nosso propósito, de nós vivermos esse propósito, de levarmos a revelação do nosso Pai. Deus é Espírito, Deus não pode ser visto. Deus jamais foi visto. Qual é a única forma de Deus ser visto nessa ambiência? Através de mim e de você, meu irmão. E as pessoas ainda estão um pouquinho equivocadas no propósito, achando que precisam ver Deus. Não. O nosso propósito é fazer Deus ser visto através de mim e de você. Esse é o nosso propósito. Porque se a nossa adoração é a divindade, e essa adoração não se manifesta em gestos de afeto, de comunhão, de relacionamento, para Deus isso não vale. A única forma de nós expressarmos o que Deus nos ensina, o que Deus nos revela e o que Deus quer de nós é na relação com os nossos irmãos. Não tem outra forma. Não tem outra forma, meu irmão e minha irmã. Então, qual é o propósito? Qual é o propósito? Que isso fique gravado nos nossos corações. Porque se a gente sair daqui com essa revelação ardendo, nós podemos impactar os ambientes escuros dessa vida. Em todos os lugares que eu estiver, eu estou como um legítimo representante do Evangelho de Jesus, vivendo o meu propósito de um filho que revela o meu Pai. Vivendo amor, graça, bondade, generosidade, vivendo o fruto do Espírito. Um segundo fundamento que eu queria falar é da missão. Qual é a nossa missão? Nós não temos uma missão. Deus tem uma missão. E nós somos o instrumento pelo qual a missão de Deus é cumprida nessa terra. E a missão que Deus nos comissionou está também aqui nessa peça literária do Sermão do Monte, também no capítulo 5. Que é quando Jesus diz assim, vocês são o sal dessa terra e a luz desse mundo. Aqui está uma missão que é dada pelo próprio Jesus. E Jesus não disse aqui, meu irmão, talvez vocês sejam, quem sabe vocês serão. Não, Jesus está dizendo assim de uma forma direta e muito clara: vocês são o sal dessa terra e a luz desse mundo. E ser sal dessa terra, meu irmão e minha irmã, é dar sabor a essa vida. Nós termos um contraponto aos instrumentos que corrompem essa vida. Nós sermos instrumentos de preservação da vida. Ser sal na relação familiar, na relação matrimonial, é o marido entender que ele não precisa buscar a esposa perfeita que ele sempre desejou. É o marido saber que ele precisa ser o esposo que a sua esposa precisa. É a esposa decidir no mais profundo do coração ser a esposa que o marido precisa. Que os filhos declarem no coração ser os filhos que os pais precisam. Lá no trabalho,
É o colaborador decidir ser o colaborador que aquele empregador precisa. O empregador decidir ser o empregador que aquele colaborador precisa. E não buscar o empregado perfeito, a esposa perfeita, o marido perfeito. Porque isso não existe. É nós decidirmos sermos, nas nossas relações, aquilo que o outro precisa. Isso é ser sal. E ser luz, meu irmão. Ser luz é clarear os ambientes ao nosso entorno. A gente vive uma ambiência muito escura, e principalmente nesses tempos, carregada de ódio, de maldade, de coisas dessa natureza e dessa ordem. E eu tive uma vez lá num local chamado Monte Hermon, na divisa de Israel com a Síria e com o Líbano. E ali Jesus, quando pergunta para os discípulos o que é que as pessoas dizem que o Filho do Homem é, uns dizem que é Jeremias, João Batista, um dos profetas. E vocês, o que é que vocês dizem que o Filho do Homem é? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais à frente, esse texto, está em Mateus 16, o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós precisamos abraçar esse texto, essa verdade, para a gente entender que o nosso papel é invadir essa ambiência escura ao nosso redor. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meu irmão e minha irmã: ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. Deixa eu dizer melhor isso aqui: o céu nunca foi destino. O céu nunca foi destino. O céu é o lugar de onde nós viemos. Lembra de Efésios 1? Leia lá. Leia essa carta toda, que é uma carta preciosa. Lá está dizendo que Deus nos criou nele, antes de criar todas as coisas. Então foi de lá que nós viemos. Então o céu não é o nosso destino. O nosso destino é a terra, é aqui que nós vivemos. E nós fomos predestinados para cumprirmos esse propósito de vivermos como esses filhos que Deus criou, que o revelam aqui na ambiência terrena, vivendo as virtudes do nosso Pai aqui na ambiência terrena. Quando a gente cumpre esse propósito, aí nós voltamos para casa. Nós voltamos para a nossa origem. Então ninguém vai para o céu, porque o céu é o lugar de onde nós viemos. E é para lá que nós voltamos, depois que nós cumprimos o propósito. E ninguém vai para o inferno, sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O inferno já está aqui. Então nós saímos dele na hora que nosso coração é alcançado pelo Evangelho, pela vida de Jesus Cristo. Mas ele está aqui, o mundo jaz no maligno. Então o papel da igreja, eu e você, meu irmão e minha irmã, é entrarmos e sairmos dessa ambiência clareando. Porque as trevas não suportam uma fagulha de luz. A mínima fagulha de luz dissipa todas as trevas. Então o papel dos filhos que refletem o Pai é entrar e sair, já que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu e você. Então a gente entra e quando a gente sai, vem um bocado de gente com a gente. Os filhos revelando as virtudes do Pai e gerando na ambiência escura desse mundo, pessoas observando o nosso jeito de ser e de viver, e sendo atraídos para essa luz pelo nosso jeito de ser e de viver. Meu irmão e minha irmã, esse é o propósito. Essa é a missão. E caminhando aqui do meio para o final, eu queria falar de uma dinâmica importante. Essa dinâmica está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o último versículo dessa carta, que fala do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo. E aí eu entro para finalizar nesse texto de Mateus 5, a partir do verso 43. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Meu irmão, isso aqui não é um jeito da gente concluir um culto. Não é somente aquela bênção que a gente dá no final dos cultos. Não. Aqui está uma dinâmica de vida que Deus nos ensina. Porque como a Iana falou aqui, da raiz, nós fomos criados. Nós somos, Efésios 3 diz que nós fomos arraigados em amor. Enraizados em amor. O amor é o sêmen. É a semente da qual todos nós fomos gerados. Nós fomos gerados em amor, por meio do amor do Pai. Só que a nossa mente humana não consegue alcançar a infinitude, a grandeza desse amor. A gente não consegue perceber essa grandeza.
Humanamente não é possível a gente perceber. Aí Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que manda o amor em forma de gente para a gente entender, para a gente perceber, para a gente receber essa revelação desse amor. Aí vem o Filho, o verbo que se faz gente, o verbo que se faz carne. Agora eu estou vendo o amor, agora eu estou percebendo o amor, agora eu estou sentindo o amor que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a mais plena expressão da graça. E a graça é o amor que a gente sente, que a gente vê, que a gente vive. A graça é o amor tangibilizado, materializado. Por isso que é a graça do Filho, que é o Filho que vem, é o Filho que se torna um de nós. E não tem algo mais prático do que a vinda de Jesus Cristo para a gente entender o amor de Deus. O amor intangível se materializa na graça tangível. E a graça é o jeito como eu vejo o amor. Porque Jesus é a mais plena expressão do amor tornado prático por meio da graça. Agora tem um propósito para as relações, para a comunhão. Deus não criou a individualidade, meu irmão e minha irmã. Deus criou as relações. Nós precisamos ter essa consciência para vivermos o evangelho relacional de Jesus Cristo. Na nossa individualidade só tem a nossa singularidade, não tem nada mais. Nada mais. Nós só conseguiremos expressar essas virtudes do nosso Pai, vivemos o propósito de sermos filhos que se parecem com o Pai na relação. Como é que eu vou viver o amor, a graça, a bondade, a generosidade sozinho, clausurado em mim mesmo? Não tem como. Na nossa individualidade não há nada. O que há é, na relação, a capacidade de eu revelar as virtudes do meu Pai para que meu Pai seja visto em mim, para que o mundo veja Deus através das nossas vidas. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. O amor é a identidade de Deus, precisa ser a minha e a sua identidade. A graça é a natureza de Deus, precisa ser a minha e a sua natureza. E a comunhão é o propósito para o qual Deus nos criou, precisa ser o nosso propósito também. Identidade, natureza e propósito. É a inspiração que se evidencia no propósito. A inspiração do amor, evidenciado na graça prática da vida de Jesus, cujas virtudes nós vivemos nas relações uns com os outros, dinâmica de Deus. E por fim esse texto aqui que fala tanto aos nossos corações. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, a igreja precisa voltar a essa essência. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar a essa essência. Não é uma crítica. Eu estou falando de nós mesmos. Não é crítica, é uma tentativa de inspiração. A igreja precisa voltar à essência, e a essência é Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, só para Jesus Cristo, para vivermos todo o seu ensino, de tal forma que a nossa vida seja um contraponto a essa ambiência escura, tão cheia de maldade ao nosso redor. Agora, quando a palavra aqui fala amar os inimigos, não é passar pano para o mal, não é aprovar o pecado, não é chamar abuso de algo normal, não é abrir mão de limites. Quando Jesus nos ensina a amar os inimigos, Jesus está dizendo assim: não se desumanize. É isso que Jesus está dizendo. É não revidar o mal com o mal, é não exercer a maldade e, ao contrário, exercer misericórdia. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês: amar é diferente de gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra coisa. Gostar, a gente gosta de quem participa da nossa intimidade. Então nós não precisamos gostar de todas as pessoas, mas nós precisamos amar todas as pessoas, a despeito das pessoas e a despeito do que as pessoas fazem com a gente. Então nós podemos exercer misericórdia e compaixão por quem nos causa mal. E eu pude viver isso, meu irmão, nessa ambiência profissional. Mas eu fui perseguido duramente.
E a minha primeira decisão foi: eu não sei me defender, eu não vou me defender. Se alguém quiser me prejudicar dessa forma, vai me prejudicar, porque eu não vou fazer nada para me defender, absolutamente nada. E o final dessa história foi que eu senti muita raiva, senti sentimentos ruins que poluíram o meu coração. Mas eu falei: Jesus não pediria isso se isso não fosse possível. E eu comecei orando pela pessoa. E eu orava. E aqui e acolá eu encontrava num restaurante desses da cidade, e eu já conseguia cumprimentar. Falei: opa, está funcionando. E eu continuei orando. Daqui a pouco já estava dando um abraço. E ocorre que um dia o telefone toca, e essa pessoa dizendo assim: olha, você me conhece como mãe? Eu falei: conheço. Eu vi quando a sua filha nasceu com problema de hidrocefalia. Eu vi o seu cuidado, o seu zelo. Sim, vi. Pois muito bem, eu me separei e o meu ex-esposo está pedindo a guarda da minha filha. E na primeira audiência lá com o juiz, quando eu falei que eu era da empresa tal, o juiz falou assim: então se você é da empresa tal, você conhece o Nacélio? Eu falei: conheço, foi um dos nossos diretores há algum tempo atrás. Pois eu amo a vida daquele rapaz. Onde é que ele anda, pelo amor de Deus? O juiz, eu nem sabia que ele era juiz, pra você ter ideia. Amigo de infância que se transformou em juiz, que eu nem sabia que ele era um juiz. Me dá o telefone dele, por favor. E aí ela ligou para mim e disse: você pode ligar para ele e dizer que eu sou uma boa mãe? Eu falei: agora mesmo. Eu liguei para ele e contei a história do nascimento da filha dela. E ele disse: cara, como é que a gente nasce juntos, tem uma infância todo junto, e a gente se separa a tal ponto de eu nem saber que tu é o juiz, cara. E ali ressurgiu aquela amizade. E ele falou assim para mim: olha, eu só queria saber disso mesmo. Eu já estava disposto a fazer, mas agora eu estou convicto de que a minha decisão está correta. Obrigado por ter me ligado. E essa pessoa que me perseguiu um ano inteiro, depois me liga assim. Eu falei assim: de alguma forma aquilo ali causou algum impacto na vida dela. E a minha esperança, a minha oração é para que ela perceba que tudo aquilo aconteceu porque Jesus Cristo habita o meu coração. Só por isso. Se essa for a revelação para o coração, tudo isso valeu a pena. A gente pode começar orando e exercendo misericórdia, compaixão pelas pessoas que causam mal. Porque quando a gente se frustra com alguém, muitas vezes o problema está aqui na gente. Porque a insatisfação, a chateação é uma expectativa frustrada que eu tinha do outro. Então não é sobre o outro, é sobre mim. E quando Jesus habita e essas revelações vêm para o coração, isso passa a ter peso zero. E em Efésios 4:31 diz para a gente não guardar nenhuma raiz de amargura, nenhuma minúscula raiz de amargura. Então quando a Bíblia fala em amai, esse amor aqui é atitude mais direção do coração. É não pagar o mal com o mal, é não desejar a destruição do outro. Quando Jesus nos ensina a amar aqueles que nos causam mal, é não pague o mal com o mal. Romanos 12, né? O único jeito da gente enfrentar o mal é exercendo o bem. Quando fala em orar por quem nos fere, é um dos atos mais curativos que existem. E o que eu queria dizer aqui para os meus irmãos para finalizar: meu irmão, Deus, por meio de Jesus, nunca nos ensinou a decidirmos por lados, a termos lados, a escolhermos lados. Jesus sempre nos ensinou a ocuparmos os espaços da vida, vivendo o propósito dos filhos que revelam o Pai, vivendo virtudes, sendo um legítimo representante do reino em todos os lados que nós estivermos. Se eu estiver desse lado, por opção, e não tem problema nenhum nisso, ou nesse outro lado, por opção, e não tem nenhum problema nisso, que eu esteja em qualquer um dos lados, vivendo, ocupando esses espaços, vivendo as virtudes do Evangelho e da vida de Jesus Cristo. Esse é o ensino. Então nós temos dois remédios de Jesus: amar e orar. Prática que reorganiza o nosso coração. É não pagar o mal com o mal, e ao contrário, enfrentar o mal vivendo bem, e orar por quem nos fere como instrumento que coloca Deus entre a minha dor e a minha reação. E meu irmão, eu encerro com isso, quando a Bíblia aqui nesse texto, sede santos
como vosso Pai Celestial é santo. Essa santidade aqui é exatamente a essência dessa nossa conversa hoje. Fundamentos. O fundamento do propósito, o fundamento da missão, o fundamento do amor, que é a raiz. Nós fomos criados pela semente incorruptível do amor do Pai, para sermos e vivermos como filhos enraizados ou arraigados no amor do nosso Pai. Esse perfeito aqui quer dizer igual a filhos completos, filhos inteiros, filhos maduros. Não quer dizer igual filhos perfeitos. Não está ligado à impecabilidade, está ligado à integridade, porque nós somos pecadores, vamos continuar pisando na bola, mas não é disso que o ensino está nos revelando. Aqui nós estamos entrando num processo de assemelhamento a Cristo Jesus, caindo e levantando, mas a cada queda a gente vai aperfeiçoando o nosso caráter, e nós vamos buscando esse assemelhamento, até que todos cheguemos à estatura do Filho pleno, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, ao assemelhamento a Jesus Cristo na caminhada da vida, caindo e levantando, mas dentro do processo de assemelhamento. É como se fosse um processo de reaperfeiçoamento. Não é impecabilidade, é integridade na caminhada com Jesus Cristo. E aqui, só 3 perguntinhas para a gente refletir e ir para casa pensando nelas. Quem é que aqui está ferido e que endureceu o seu coração por alguma razão, por algum relacionamento que desandou? Quem aqui feriu alguém e que precisa reparar esse ferimento, essa dor? E quem de nós, a começar por mim, está dividido por dentro, que quer amar, que quer se reconciliar, mas o sentimento de raiva, de revolta, de alguma coisa que chateou, está impedindo? Quem de nós? Que nós possamos orar por isso, meus irmãos. Se tem alguma relação partida, começa orando, exercendo misericórdia, exercendo compaixão, e continua orando, porque o Espírito Santo vai abrandar o coração, vai blindar o nosso coração, vai acalmar o nosso coração, vai clarear a nossa mente e vai proteger o nosso coração desse sentimento de amargura, porque a amargura adoece a alma, a amargura apodrece os ossos, a amargura nos mata por dentro. E o que Jesus está nos dizendo é: proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Nós fomos levantados para o ministério da reconciliação, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus vem e se entrega a um sacrifício perfeito, Ele nos restaura com o nosso Pai, a nossa relação com o nosso Pai. O sacrifício perfeito de Jesus derruba o muro que separava a gente de Deus, rasga o véu, não tem mais véu, não tem mais muro. A nossa relação com o nosso Pai está restaurada, e nós recebemos o ministério da reconciliação, para, da mesma forma como o sacrifício de Jesus restaurou a nossa relação com o nosso Pai, que as nossas relações sejam também igualmente restauradas, meu irmão, para que a gente possa viver esses fundamentos essenciais da jornada com Cristo, viver o nosso propósito de filhos, que revelam o Pai nos ambientes da vida, viver a missão de darmos sabor a essa vida, de clarearmos esse tempo, viver o amor como essência, viver a graça que é esse amor na prática, viver as nossas relações santas, íntegras, duradouras, amar uns aos outros. Deus é tão bom, que faz até o homem solitário viver em família por causa da comunhão. E a comunhão é a essência para a qual Deus nos criou, vivermos o seu amor de um jeito prático nas nossas relações. É o evangelho relacional de Jesus Cristo, e qualquer coisa fora disso, meu irmão, qualquer coisa fora disso, pode ser qualquer coisa, menos o evangelho de Jesus. Só para a gente ficar um pouquinho ligado nisso, para a gente não confundir narrativas e sofismas com o evangelho, porque tem muito sofisma. O que é o sofisma? São mentiras com alguma aparência de verdade, que muitas vezes nos levam ao engano, e está cheio disso aí fora, está cheio. A cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, eu soube disso hoje, e
tem a maior concentração de templos do mundo. Como no bairro do Brás, em São Paulo, tem a maior concentração de mega templos do mundo. São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, quem é que pode sair depois de 6 horas da tarde de São Gonçalo? Ninguém. Porque ou é morto ou é assaltado. Que igreja é essa? Que não impacta o seu ambiente. É porque os fundamentos da vida e do Evangelho de Jesus não estão sendo valorizados, vividos, ensinados. Porque a essência da igreja foi se perdendo. Jesus é a essência da igreja. Jesus é a essência da igreja. E a igreja que tem Jesus como essência impacta o meio. Impacta o meio. É a igreja lá fora. É a igreja para a cidade. Como pode uma cidade que tem a maior concentração de templos do mundo ter indicadores de violência tão terríveis que as pessoas não podem sair de casa? Alguma coisa está errada. Então, só para a gente ter cuidado com esses sofismas, olha só para Jesus. Quando você observar uma fala, um comportamento, você vai lá para Jesus e diz: Jesus falaria isso? Como é que Jesus se comportaria diante dessa fala? Isso se parece de alguma forma com Jesus Cristo? Se não, meu irmão, mesmo vindo de alguém com a Bíblia na mão, de um líder chamado líder espiritual, venha de onde vier, se não refletir Jesus, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o seu evangelho e com a sua vida. Porque a vida de Jesus é a mais plena expressão de amor, de graça, de bondade, de generosidade, de compaixão, de misericórdia, de todas as virtudes que procedem de Deus. Se a fala com a Bíblia na mão revela truculência, Jesus não está nisso. Se a fala com a Bíblia na mão revela maldade, Jesus não está nisso. Se a fala com a Bíblia na mão tem a ver com sofismas, com enganos, com narrativas bem construídas, Jesus não está nisso. Porque Jesus é a essência das virtudes do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Para que essa lição fique no meu e no seu coração. Para todas as pessoas que nos vejam, em todos os lugares e ambientes dessa vida. Vejam o Pai que nos criou. Senhor, muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque a Tua bênção é uma bênção que já vem de fábrica, Senhor Deus. Nós já fomos abençoados desde sempre, Paizinho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado, porque o Senhor não é uma divindade mal resolvida. Pelo contrário, o Senhor é um Pai plenamente cheio de amor pelos seus filhos, se dando a conhecer, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não se manifesta pelo seu poder, mas o Senhor se manifesta pelas suas virtudes, Deus. Muito obrigado, Deus, que a despeito de todo o poder que o Senhor tem, é pelo seu amor que o Senhor nos alcança, é pela sua graça que o Senhor nos alcança, e nós te glorificamos por isso, meu Deus. E o que nós te pedimos agora, meu Senhor, é que o Senhor nos ensine, nos inspire. Espírito Santo de Deus, preenche toda a nossa interioridade e dá-nos aquilo que nós não temos pela capacidade humana, mas que o Senhor pode fazer em nós, que nós possamos ser esses filhos que te revelam, Senhor. Que nós possamos nos parecer mais e mais contigo, que nós possamos ocupar esses ambientes da vida como se o próprio Senhor ali estivesse. Que nós possamos, Deus, exalar o teu bom perfume, espalhar o teu bom perfume por onde nós andarmos, Deus. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível, Senhor Deus, e é por isso que nós estamos te pedindo, porque é isso que o Senhor nos ensina. Age, Senhor Deus, nas nossas fragilidades humanas. Age, Senhor Deus, naquilo que aparentemente não é possível de ser vivido, e torna-nos, ó Deus, esses filhos parecidos contigo. Nós estamos declarando comunitariamente que queremos. Nós estamos declarando em comunidade que desejamos ser assim. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, que o Senhor nos invada e que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça o mais parecido contigo possível. É assim que nós desejamos, que nós declaramos, que nós queremos. E é por isso que nós te pedimos, Senhor Deus, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que é a identidade de Deus, que é a essência de Deus,
que é o próprio nome de Deus, a identidade do amor de Deus, do Pai. Que esse amor tangibilizado na graça, que é a natureza de Deus por meio de Jesus Cristo, que é a graça do Filho Jesus, que as consolações, que a alegria, o ânimo, a perseverança, as virtudes vividas na relação, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com cada um de nós aqui nesse espaço, com as nossas famílias, aonde quer que elas estejam, com cada filho de Deus ao redor desse planeta, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo estejam e sejam conosco em todo o tempo e em todo lugar. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus.